Oi para todos, que tenhamos um dia excelente. A temática de hoje abordará os programas de atenção à saúde. Então vamos à questão norteadora da aula anterior, né? Pesquise e entenda o funcionamento de um programa de atenção básica à saúde. A Constituição, que define a política fundamental, princípios políticos e estabelece a estrutura, procedimentos, poderes e direitos de um governo. Ao limitar o alcance do próprio governo, a maioria das constituições garantem certos direitos para as pessoas. No artigo 196 da Constituição de 1988, ele diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vamos fazer um breve comentário sobre a diferença entre leis, portarias e programas. Lei é uma regra geral, justa e permanente, que exprime a vontade imperativa do Estado, a qual todos são submetidos. Portaria contém ordens, instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas sobre a execução dos serviços. Programa são políticas públicas, principal instrumento que os governos utilizam para promover a integração entre os entes e os setores para otimizar seus recursos, sejam eles financeiros, logísticos ou materiais. De posse a esses conceitos, o que vem a ser então o programa de saúde? É um conjunto de ações implementadas por um governo com o objetivo de melhorar as condições de saúde da população. Como tal, o programa de saúde é um instrumento para operacionalizar as políticas de saúde através do planejamento, da execução e avaliação de ações de promoção, prevenção, tratamentos, o qual se envolve os cuidados e recuperação da saúde. E o que o sistema de saúde brasileiro representa para cada um de vocês? É muito comum relacionarmos o Sistema Único de Saúde a filas ou a falta de medicamentos e até mesmo de médicos, ao mau atendimento dos profissionais. Mas o que muitos não sabem é que, apesar de problemas, existem programas da saúde pública brasileira que são considerados referências mundial. A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde, ou seja, é o atendimento inicial. Tem o seu objetivo de orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto, como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes, dos mais simples aos mais complexos. Existem vários tipos de programas de saúde. Assim, as autoridades promovem campanhas de prevenção e garantem o acesso democrático ao maior número de pessoas às unidades de saúde. O programa de saúde é um instrumento para operacionalizar as políticas de saúde através do planejamento, da execução e da avaliação de ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde, como a gente já disse anteriormente, e existem vários tipos de programas de saúde. Então, nós vamos citar alguns exemplos, E esses exemplos, gente, esses programas, ele também vai de conformidade à área geográfica de aplicação, Um programa de saúde, ele pode ser, portanto, nacional, municipal ou mesmo estadual. Os programas também se pode destinar a satisfazer as necessidades de um campo específico da saúde. E agora nós vamos conhecer um pouco de alguns programas de saúde. A população adulta representa uma parcela significativa da população assistida pelas equipes de estratégia de saúde da família. Isso decorre das mudanças democráticas que vêm ocorrendo nas últimas décadas no Brasil, relacionadas à queda da mortalidade infantil e da fecundidade, e ao aumento da expectativa de vida.
assim como aos movimentos também migratórios e de urbanização que levam um significativo aumento do número de adultos e idosos. O PAISA, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto, tem o propósito de formular e implementar políticas de saúde direcionadas à assistência integral à saúde do adulto, segundo diretrizes do Ministério da Saúde para a área, contribuindo para o aumento na expectativa e qualidade de vida da população nessa localização. A atenção integral à saúde do adulto tem como foco principal a atuação nas condições específicas a esse público, entre os quais a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tuberculose, hanseníase, e também se discute a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que tem como propósito promover a melhoria das condições de saúde da população masculina no Brasil e reduzir a mortalidade e morbidade dessa população. As mulheres são a maioria da população brasileira, com mais de 50%. E são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde. Frequentam os serviços de saúde para seu próprio atendimento, mas, sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas com deficiência, vizinhos, amigos. São também cuidadoras, não só das crianças ou outros membros da família, mas também de pessoas da vizinhança e da comunidade. A situação de saúde da mulher, ela envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam também mais as desigualdades. As mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais frequentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que muitas vezes aos fatores biológicos. Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que inclui ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, no parto e puerpério, no climatério e planejamento familiar, nas infecções sexualmente transmissíveis, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres. No Brasil, os direitos das crianças já estão consolidados juridicamente por meio do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, com a publicação da Lei 8.069 de 1990. Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde recebeu do ECA a atribuição específica de promover à criança e ao adolescente o direito à vida e à saúde, mediante a atenção integral, incluindo o acesso aos bens e serviços nos diferentes níveis de atenção, com ações que envolvem promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação de doenças e agravos de forma humanizada. Dessa maneira, é preciso focar nos diferentes contextos sociais, culturais e econômicos em que vivem as famílias, direcionando a visão ao ambiente, à educação, à relação da criança com os pais e seus laços afetivos, à alimentação e a outros fatores que possam intervir na promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança na perspectiva da qualidade de vida e do bem-estar familiar. No ano de 2015, criou-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, com o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância, e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da morbimortalidade
e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Para fins de atendimento em serviço de pediatria no SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança contemplará crianças e adolescentes até a idade de 15 anos, ou seja, 192 meses, sendo este limite etário passível de alteração de acordo com as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento. O Programa de Saúde do Adolescente foi criado pelo Ministério da Saúde através da Portaria 980 de 1989, onde o público-alvo são os jovens entre 10 e 19 anos. A política de promoção da saúde do adolescente faz identificação de grupos de risco, detecção precoce dos agravos com tratamento adequado e reabilitação assegurando os princípios básicos da universalidade, equidade e integralidade de ações. Agora nós vamos falar de um programa que é referência internacional, tá? Então, mundialmente, todos invejam do nosso Programa Nacional de Imunização. Então, desde 1973, tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. O calendário nacional de vacinação do Brasil, ele contempla não somente as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. São disponibilizadas na rotina de imunização diversas vacinas, cuja proteção inicia nos recém-nascidos, aliás, inicia na gestante, podendo se estender por toda a vida. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. E o Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunológicos para toda a população. Há vacinas destinadas a todas as faixas etárias, como a gente já disse antes, e campanhas anuais para a atualização da caderneta de vacinação. O Programa Nacional de Imunização garante o acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. E esse programa foi o que garantiu a erradicação de doenças como a varíola e a poliomielite, bem como o controle de doenças como o sarampo, que ficou mais de 30 anos erradicado. Porém, como deve ser do conhecimento de vocês, em 1918 ocorreu a primeira reincidência nos estados da Amazônia e Roraima. O aumento de casos de sarampo no Brasil preocupa o país e também ocasionou a perda do certificado de erradicação da doença que nos foi fornecido pela Organização Pan-Americana de Saúde no ano de 2016. Então, após a gente receber esse certificado, aí com 2 anos nós apresentamos novos casos. A taxa recomendada pela Organização Mundial da Saúde de adesão às vacinas é de 95% para garantir a proteção a determinado patógeno. No Brasil, porém, as taxas de adesão estão diminuindo e nos estados de Roraima e Amazonas ficaram abaixo dos 85%, cenário que contribuiu também para a rápida proliferação da doença sarampo, Dados do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde apontam que cerca de metade das crianças brasileiras não recebeu todas as vacinas previstas no calendário nacional de imunização nesse ano de 2020. A cobertura vacinal até a primeira quinzena de setembro deste ano está em 51,6% para as imunizações infantis, enquanto o ideal é que ela fique entre 90% e 95% para garantir proteção contra doenças como sarampo, que tem índice ideal de 95%, coqueluche, meningite e poliomielite. O baixo índice de imunização já apresenta consequências, Dados do Ministério da Saúde mostram que até o início de agosto o país tinha 7.700 casos confirmados de sarampo,
Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, o motivo dessa baixa cobertura é a pandemia da Covid-19, que levou as pessoas a ficarem em casa e a não saírem para vacinar os seus filhos. Mas temos de lembrar que essa queda já vinha ocorrendo nos últimos anos. Lembrem-se que essa daí, então, não é uma desculpa dessa queda. O que está ocorrendo é que há de se ter novas divulgações, né? Sempre a divulgação para chamar o público, principalmente os responsáveis pelas crianças, né? Para levar ao posto, para que elas possam ser vacinadas. E lembre-se que as vacinas salvam vidas. A saúde do trabalhador é um campo da saúde coletiva que compreende práticas interdisciplinares e interinstitucionais. O processo de saúde e doença dos trabalhadores tem relação direta com o seu trabalho e estão condicionados e determinados pelas condições de vida das pessoas, e são expressos entre os trabalhadores também pelo modo como vivenciam as condições, os processos e os ambientes em que trabalham. É por meio da Política Nacional à Saúde do Trabalhador, da Portaria 1823 de 2012, que são definidos os princípios, as diretrizes e as estratégias nas 3 esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos, sendo este o seu objetivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2025, o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos. Entre 1980 e 2000, a população com 60 anos ou mais cresceu de 7,3 milhões para 14,5 milhões e, ao mesmo tempo, a expectativa média de vida aumentou no país. O aumento do número de idosos e a expectativa de vida necessita ser acompanhado pela melhoria e manutenção da saúde e qualidade de vida, pois a desinformação sobre a saúde do idoso ainda é grande e seus desafios também. O rápido envelhecimento nos países em desenvolvimento é acompanhado por mudanças dramáticas na estrutura e no papel da família. Dentre eles, a urbanização, a migração de jovens para as cidades à procura de trabalho, estudos, famílias menores e mais mulheres tornando-se força de trabalho formal, significa menos pessoas disponíveis para cuidar dos idosos. E a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842 de 1994, que prevê a garantia dos direitos sociais à pessoa idosa, e o Estatuto do Idoso 10.741 de 2003, em especial no que concerne o direito à saúde, o Decreto 8.114 de 2013, que estabelece o compromisso nacional para o envelhecimento ativo. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis fisicamente, incapacitadas e que requerem cuidados. A atenção à pessoa idosa implica a construção de um paradigma das práticas de saúde. E aí, pessoal, eu só citei essas leis e decreto, porém nós temos ainda mais leis, mais decretos, mais resolução que vai ser voltadas para esse direito de atendimento à qualidade de vida das pessoas idosas, tá ok? No ano de 1986, o Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional do Câncer, INCA, lançou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que também é outro programa que é referência mundial, com o objetivo de reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco, portanto prevenir o início da utilização de derivados do tabaco entre as crianças e adolescentes, assim como estimular o abandono do fumo entre os já dependentes dele.
Apesar da contínua queda de sua prevalência, o tabagismo mostra-se ainda importante em algumas regiões e entre populações em estado de fragilidade social. O tabagismo pode causar câncer, doenças cardiovasculares, efizema e outras patologias. Além disso, é sabido que o tabagismo passivo também aumenta o risco de câncer, infarto, infecções respiratórias, dentre outros agravos. O tabagismo está entre os principais determinantes de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 4,5 milhões de mortes são resultados do tabagismo no mundo por ano e 200 mil mortes ocorrem no Brasil, também por ano, sendo que cerca de 7 pessoas morrem por dia devido ao tabagismo passivo no país. São dados da Organização Mundial de Saúde. Criado pelo governo federal, o Programa de Farmácia Popular, que tem como objetivo subsidiar medicamentos para algumas das principais doenças. Além de redes próprias, o programa possui parcerias com farmácias e drogarias privadas espalhadas por todo o país. Esse programa foi criado em 2004 com o objetivo de fornecer à população medicamentos considerados essenciais e hoje funciona com farmácias comerciais que se credenciam ao programa. Os medicamentos oferecidos gratuitamente são para as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, asma. Para outros, remédios são oferecidos com descontos. É o caso do colesterol alto, rinite, doença como Parkinson, osteoporose e também o glaucoma. Também há a possibilidade de copagamento para os anticoncepcionais e fraldas geriátricas, né? Lembrando que alguns programas, principalmente a nível municipal, né, estadual, eles disponibilizam alguns também tipos de medicamento, como os anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Além dos remédios que são disponibilizados pelo programa da farmácia popular, há diversos outros medicamentos oferecidos pelo SUS em suas unidades de atendimento, que podem sofrer, portanto, variação de um município para outro município. Atualmente são aproximadamente 900 remédios fornecidos sem custo pelo SUS e que estão descritos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é o RENAME. Em caráter excepcional e temporário, foi alterado o artigo 23 da Portaria 5 de 28 de setembro de 2017, prorrogando para 365 dias, contados a partir da sua emissão das prescrições, os laudos e atestados médicos, para fins de dispensação e comercialização de medicamentos do Programa de Farmácia Popular. Antes a validade era de 180 dias, exceto para os contraceptivos. Trata-se de uma adoção de mais uma medida de proteção para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus. Desta maneira, fica concedida a excepcionalidade em caráter temporário e em relação a todos os princípios ativos e as fraldas, as seguintes medidas de proteção. A periodicidade da dispensação e da quantidade dos medicamentos foi ampliada para 90 dias em relação a todos os princípios ativos e as fraldas geriátricas. As farmácias e drogarias poderão aceitar a comprovação da representação legal do paciente por meio de apresentação de procuração simples que conceda poderes para aquisição de medicamentos e ou correlatos junto ao Programa Farmácia Popular do Brasil, sem que haja a necessidade do reconhecimento de firma em cartório, e essa comercialização e dispensação de medicamentos e ou correlatos no âmbito do Programa Familiar de Farmácia Popular, as prescrições, os laudos ou os atestados médicos tenham validade de 365 dias a partir de sua emissão. E é importante observar que esse programa nasceu para garantir que quem compra medicamento, o compre melhor, sem interrupção no tratamento por falta de dinheiro.
E o programa Farmácia Popular também contribuiu para reduzir o impacto no orçamento familiar causado pela compra de remédios e também busca diminuir os gastos do Sistema Único de Saúde com as internações que são provocadas pelo abandono do tratamento. O Brasil é referência mundial no controle da epidemia HIV e AIDS e desde 1996 distribui gratuitamente os antirretrovirais à população através do Programa de Prevenção e Controle de HIV e AIDS. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico e assim aumentar o tempo e a qualidade de vida dos portadores do vírus. A Organização Mundial da Saúde tem como meta acabar com a doença até 2030, um grande desafio, né? O Brasil já executa diversas medidas para alcançar essa meta, como campanhas de prevenção e uso de preservativos associados aos tratamentos universais. O governo brasileiro ainda oferece duas formas de prevenção importantes relacionadas à AIDS, que é a profilaxia pré-exposição. Essa iniciativa utiliza-se de medicamentos antirretrovirais para a prevenção em pessoas não infectadas pelo vírus, mas pertencentes ao grupo de risco, como, por exemplo, os gays, homens que fazem sexo com outros homens, pessoas transexuais, trabalhadoras ou trabalhadores do sexo e casais soro diferentes, quando um deles está infectado, mas o outro não. Outra forma de prevenção é a profilaxia pós-exposição. Essa medida tem como objetivo prevenir a infecção pelo HIV após a exposição ao risco. Para fazer a profilaxia, é preciso tomar o medicamento até 72 horas após o contato com o vírus, como em casos de violência sexual, relações sexuais desprotegidas e em casos de acidentes com instrumentos pérfuro-cortantes ou contato com material biológico. A profilaxia pós-exposição também é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Em 1933, foi realizado o primeiro transplante no mundo e em 1964 esse tipo de procedimento foi inaugurado no Brasil, com um transplante renal realizado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos no mundo. Aproximadamente 90% de todos os transplantes no país são feitos pelo SUS, exclusivamente com recursos públicos. Os órgãos podem vir de doadores vivos ou falecidos. No caso de doadores vivos, a adoção não pode comprometer a saúde daquele que doará seu órgão. Os pacientes que necessitam de órgãos estão organizados em uma lista única na Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de cada estado e pelo Sistema Nacional de Transplantes. Os principais órgãos que podem ser doados são o coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim, córnea e tecidos. O tempo de conservação extracorpórea varia de 4 a 48 horas, a depender do órgão. Isso exige que o processo seja realizado com bastante agilidade. Embora exista um número grande de doadores de órgãos no Brasil, a fila de espera para transplante ainda é muito longa, mas essa situação pode ser revertida com campanhas de conscientização, tanto da população quanto de equipes médicas, bombeiros e policiais. Como os órgãos precisam ser doados rapidamente, esses profissionais podem contribuir para notificar a existência de órgãos disponíveis para a doação em caso de falecimento. A decisão sobre a doação de órgãos de pessoas falecidas é sempre tomada pela família. Não existe a possibilidade de uma pessoa em vida autorizar a adoção em caso de falecimento. Por isso, é importante que você converse com sua família sobre isso e caso seja de seu interesse. O SUS oferece assistência integral ao paciente transplantado, desde os exames preparatórios até os medicamentos pós-transplantes, que acompanha o paciente pela vida toda. Acrescenta o consultor que também ressalta o fato de que o Brasil adotar a lista de espera ordenada por critérios de urgência, não havendo diferença entre ricos e pobres, negros ou brancos. O Brasil e a Espanha apresentam importantes no cenário de doação e transplantes.
como em relação entre a oferta e a demanda, legislação vigente, custos e possíveis estratégias para aumentar taxas de doação e melhorar o processo como um todo. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo há algumas décadas e a Espanha lidera o índice de doadores efetivos por milhão de pessoas. E o rim, né, é o órgão mais esperado, seguido da córnea, do fígado e do coração. Muitos dos pacientes que estão na lista de espera morrem antes de receberem o novo órgão. O Programa Mais Médico é instituído através da Lei 12.871 de 2013. Ele foi baseado em evidências que apontam para um cenário de escassez de médicos no Brasil. Baseado também em evidências que apontavam para um cenário de escassez desses médicos, sobretudo na atenção primária à saúde, e faz parte de um amplo esforço do governo federal com apoio de estados e municípios para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Além de levar mais médicos para as regiões onde há escassez ou até mesmo a ausência desses profissionais, o programa prevê ainda mais investimento para a construção, reforma e ampliação das unidades básicas de saúde, além de novas vagas de graduação e residência médica para qualificar a formação desses profissionais. O Programa Mais Médico surgiu para atender a uma demanda emergencial de ausência ou escassez de profissionais, portanto, da saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Nessas regiões estariam compreendidos municípios com alto percentual da população em situação de extrema pobreza, vulnerabilidade econômica e com alto percentual de utilização do Sistema Único de Saúde. Além da ampliação em termos de oferta do serviço da saúde, o programa tem como objetivo humanizar o atendimento médico, aproximando esses profissionais das comunidades que atendem. Para isso, foram feitas alterações tanto no currículo das graduações quanto nas residências médicas, que passaram a ter como norte a formação de um profissional que seja capaz de cuidar de um paciente além da doença, levando em consideração o indivíduo, o contexto, a família e as coletividades que participam. As vagas do programa priorizam os profissionais brasileiros. Porém, com o problema da falta de médicos, o Brasil passou a aceitar a candidaturas de estrangeiros. A prioridade de que esses médicos sejam brasileiros também visam garantir a continuidade do programa, sem que esse demanda de acordos internacionais, sem que esse programa dependa de acordos internacionais para preencher as vagas. Por isso, houve um aumento, de abertura de graduações de cursos de medicina. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192, o SAMU, foi escolhido como um modelo de atendimento móvel de urgência a ser implantado no Brasil. Portanto, representa um componente móvel de urgência normativo instituído em 2003. É um serviço de socorro pré-hospitalar móvel em que o usuário solicita atendimento por intermédio do acesso telefônico gratuito pelo número 192. Tem um componente regulador, que é a Central Médica de Regulação, e um componente assistencial, que é a equipe das ambulâncias. Na central de regulação, todas as etapas dos atendimentos devem ser registradas no computador e gravadas. As chamadas são atendidas por telefonistas que identificam o paciente e o local da chamada e transferem o atendimento para o regulador médico, que pode orientar o paciente por telefone ou acionar a equipe assistencial. Vamos a mais programas. Então, o Brasil Sorridente, é a Política Nacional de Saúde Bucal, que tem modificado a vida de milhões de brasileiros por meio do acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no sistema de saúde brasileiro. Esses serviços são ofertados em unidades de saúde da família, postos de saúde, unidades odontológicas móveis, o OOM, centros de especialidades odontológicas e hospitais. Além desse serviço, o Brasil Sorridente conta com os laboratórios regionais de prótese dentária, que colaboram com a confecção
laboratorial de prótese dentária, servindo de apoio para os postos de saúde, para as unidades odontológicas móveis, né, e também para os centros de especialidades odontológicas. O outro programa é o de combate à dengue, que é de conhecimento de todos que o Brasil possui as condições socioambientais, né, favoráveis à expansão do Aedes aegypti, que possibilitam uma dispersão desse vetor desde sua reintrodução em 1977, que não conseguiu ser controlada com os métodos tradicionalmente empregados ao combate às saúdes transmitidas por vetores em nosso país e também no continente. Programas especialmente centrados no combate químico, com baixíssima ou mesmo nenhuma participação da comunidade, sem integração intersetorial e com nenhuma utilização instrumental epidemiológico, mostraram-se incapazes de conter, portanto, um vetor com altíssima capacidade de adaptação ao novo ambiente criado pela urbanização acelerada e também pelos novos hábitos. Assim, né, em 1996, o Ministério da Saúde decide então rever a estratégia empregada contra a Aedes aegypti, e aí então ele propõe o programa de erradicação do Aedes aegypti, e ao longo do processo de implantação desse programa, observou-se a inviabilidade técnica de erradicação do mosquito a curto e médio prazos, né? E aí, portanto, agora ele envolve nessa programação, esse programa, a comunidade, né? Então, o indivíduo acaba se responsabilizando para o combate ao Aedes aegypti. O outro programa é o Programa de Saúde da Família, que vocês já estão craques, né? Já conhecem bem. E ele surge como um programa do Ministério da Saúde em 1994, em virtude das propostas de descentralização e municipalização dos serviços de saúde. O Programa de Saúde da Família, ele valoriza os princípios de vínculo com a população, garantia de integridade na atenção, trabalho em equipe com enfoque interdisciplinar, ênfase na promoção da saúde com fortalecimento das ações intersetoriais, estimula a participação da comunidade. No Brasil, há diversos programas governamentais que estão relacionados à atenção básica, sendo um deles a Estratégia de Saúde da Família, que leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das unidades básicas de saúde, por exemplo. Consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas unidades básicas de saúde. A atenção básica também envolve outras iniciativas, como as equipes de consultórios de rua, que atendem pessoas em situação de rua. O programa Melhor em Casa, né, de atendimento domiciliar, o programa Brasil Sorridente, Saúde Bucal, o programa de agentes comunitários de saúde, que buscam alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades, dentre outros. Existem outros programas de atenção em saúde que vou citar, porém vocês terão a oportunidade de conhecer os mais aprofundados em um outro momento. Então, o Cartão Nacional de Saúde, né, que objetiva facilitar o atendimento ao usuário, com marcação de consultas, realização de exames. O Programa de Volta para Casa, que é um programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas de longos períodos de internações. Tem como parte integrante o pagamento do auxílio reabilitação psicossocial. E ainda continuando essa relação de programas, né, os programas que visam melhorar a interação entre usuários e serviços e melhorar a qualidade do atendimento, né, vamos citar o Humaniza SUS, que é uma proposta de uma nova relação entre o usuário e os profissionais que o atendem e atendem a comunidade. Esse Humaniza SUS, ele visa agilizar o atendimento e melhorar a qualidade dos serviços. O QualiSUS, que é um conjunto de mudanças que visa proporcionar maior conforto para o usuário, atendimento de acordo com o grau de risco e atenção mais efetiva pelos profissionais de saúde e menor tempo de permanência no hospital. Além desse, pessoal, vocês vão encontrar ainda outros programas, né, projetos, porém, como vocês sabem, com o nosso tempo, então a gente não nos permite dar continuidade aos programas, porém, vocês terão oportunidade de vê-los em outro momento.
Estas são algumas, né, referências das muitas utilizadas na elaboração deste material de estudo. A questão norteadora para a nossa próxima aula, né? Diferencie vigilância sanitária de vigilância epidemiológica. Não deixe que as doenças já eliminadas voltem. A vacina é segura. Proteja-se.